Dr. David Mendes, a nossa educação e os seus problemas antigos. Primeiro, digo, eu não gosto quando se usa a greve como chantagem. Mas por que é que diz, Sim, porque eu considera sinto, chantagem porque esses professores trabalham no particular, ganham mal e não fazem greve. Ok? E isso é uma chantagem, porque eu tenho as crianças, as pessoas que não têm possibilidade de ir no ensino particular, têm as crianças a ficar em casa, não conseguem ir trabalhar e outras consequências. E também, um recado, o Ministério tem que começar a descontar os períodos que não trabalham. E, por último, começa agora a vir a ideia, não é, de que quem trabalha no Estado não trabalha. Se o Estado começar a ir pelo contrato por tempo, há de ver que as greves param. Porque depois o contrato não é renovado. Mas, Dr. David, é assim que se resolve este problema? Não, porque não se pode negociar com chantagem. Não pode negociar um caderno de 3 anos. Quer dizer, durante 3 anos vamos continuar com o mesmo caderno, as circunstâncias se alteram. Então tem que saber que durante os 3 anos as circunstâncias se alteram. Mas se alteram para os dois lados, não? Para os dois lados. Né? Eu costumo dizer, e eu sei que as pessoas, depois, antes de vir aqui até alguém já me mandou uma mensagem, já fazei falar mal do professor, não estou a falar mal do professor. Eu não aceito. Estou a imaginar os meus funcionários a quererem fazer chantagem comigo. Como eles sabem que tem contrato por tempo, tenta fazer chantagem, ok. Quando terminar o contrato vai para a rua. Não é uma forma de chantageá-los também? Não, é uma forma de equilíbrio. É uma forma de equilíbrio. Porque o trabalhador não pode exigir aquilo que o patronato não pode dar. Tem que haver aqui um equilíbrio. E mais, quando se sente que se está a aproximar provas, não sei o quê, usam esse instrumento de chantagem. O certo é que este instrumento, Dr. Manuel Pinheiro, está a prejudicar. Bom, eu acho que o Ministério da Educação tem que ser sério. E ser sério significa Ser sério significa atuar com rigor. Isso seria traduzido no quê? E está a faltar rigor no Ministério da Educação. Eu, em parte, concordo com aquilo que o Dr. David Mendes está a dizer. Nós temos que ver os tipos de contratos é que o Ministério da Educação celebrou com os professores. E até verificar se não há professores inadaptados da condição de professores. Porque eles têm que arranjar outro tipo de profissão. Temos que ser sérios. Porque se os processos tanto a contratação pública é mediada com base em chantagens e outros propósitos, isso não... Mas não é uma chantagem legítima, Dr. Manuel Pinheiro? Quer dizer, a greve não é de lei? Não, a greve é um direito fundamental. Sim. Mas esse direito não pode ser usado de maneira, digamos assim, abusivo. Até há uma figura que é o abuso do direito, que está proibido praticar o abuso do direito quando se ultrapassa os fins que se pretende atingir. É necessário dosear. Inclusivamente, há países onde está proibido fazer greve em certos setores. Nos Estados Unidos mesmo, há um projeto de lei que o presidente Biden quer sancionar para impedir certas greves, por exemplo, no setor ferroviário. Está a ver? Nós temos que ser sérios. Não, mas já que faz comparações a esse nível, há sítios em que também se paga com maior dignidade. Pois, mas nós temos que ser sérios. E aqui o que tem faltado é um pouco de seriedade. Mas quem precisa ser sério? Porque assim, neste processo? Não, nesse processo é assim. O Ministério da Educação tem que saber da efetividade dos funcionários do Ministério da Educação. Quem são os que trabalham, quem são os que não trabalham. Aqueles que não trabalham devem ser prescindidos do sistema. Mas nós estamos sempre nisso, e em todos os serviços. Onde os fantasmas nunca são apanhados? Há fantasma em todo o sítio. Porque às vezes tem proteção então, também. É necessário fazer um trabalho adequado no sentido de apurar quem é realmente o professor que presta serviço. Mas acredita que é assim que se vai resolver o problema das greves e o problema que vimos enfrentados no setor da educação? Não, mas temos que saber, porque as leis existem para ser aplicadas. Nós não podemos estar constantemente, daquilo que o Dr. David Mendes já aqui explicou, nós não podemos ter medo das pessoas de serem chamadas a atenção. Temos que ser sérios.
E a falta de seriedade tem prejudicado muita gente. Temos que saber, e é necessário que as comissões especializadas da Assembleia Nacional façam, interpelem a ministra da Educação, para ela prestar informação nesses órgãos especializados. O que foi feito? Para saber, para aferir-se exatamente as questões da efetividade, as condições em que as aulas são lecionadas. Por quê? Porque se nós não temos essa noção clara, nós sempre vamos pensar que todas as greves são legítimas. A greve é um princípio, a greve não é regra. Quem não quer trabalhar pode rescindir o seu contrato de trabalho. Isso é tão líquido assim como a água. Se você está numa posição, se sente incômodo, peça a sua demissão. Isso tem que ser sério. Agora, se nós vamos passar no mão por cima de todo mundo e isso é greve em todo canto, nós não vamos dar lado nenhum com isso. Apesar de ser um direito, mas não deve haver abuso do direito. Eu queria chamar aqui a atenção. Eu estava a ler ali, alguém disse, o juiz desembargador ganha X. Mas não se pode haver comparações desse tipo. Quantos juízes desembargadores existem? Temos? E por que é que você não luta para ser juiz desembargador? Porque para se chegar a juiz desembargador, não é acordar e é. E para ser professor, acorda-se. Não. O professor também foi aluno de alguém. Aqui, como uma sucessão de causa e efeito. Doutor David Mendes, já viu polícia de fronteira se abandona na fronteira porque não está a ser pago? Não é só o da ordem pública, não precisa da ordem pública. O agente do serviço de inteligência se deixa de trabalhar no serviço de inteligência porque não está a ser pago. Já estamos a ver o que nós vamos E outra questão que temos que saber. Temos que ser sério. O país tem dinheiro para pagar conforme as pessoas pedem. Os recursos são escassos também. Porque há aqui uma falsa... temos muito petróleo. Não é nada disso. Não é verdade. Não é verdade. E aqui, os partidos políticos têm responsabilidade. Têm responsabilidade de educar as pessoas e não de instigá-las. Efetivamente. O que acontece é que as pessoas instigam para ter proveito político. Não é isso. Ninguém vence num país desestabilizado. E num país sem educação. Olha, o professor, nós estamos aqui, passamos na mão de professores. Imagina. Um país sem educação, mesmo que alguém queira atingir fins políticos por essa via dessas greves, é uma prática de política deselegante. Mas acredita que seja isso que também há. Eu posso falar com muita convicção. Com muita convicção. Quando o partido político vai ter com os sindicalistas para apoiar a greve deles, o que é que isso é? Não diga que ninguém sabe disso. Isso apareceu nas redes sociais. O partido político, ao invés de interpelar a ministra para informar isso nas comissões de trabalho, precipita-se em contactar os sindicatos. Ou as pessoas querem ser políticos, ou querem ser tudo. E nós temos um quadro legal que permite tudo. Quem quer ser político, vai para a política. Funda partido político. Mas vamos ver se nos entendemos, até para que não fique a impressão de que está a ser desvalorizada esta greve, que é de direito dos professores. Mas o direito tem limite, não pode ser abusado. E quem deve impor esse limite, então? As autoridades têm que ser sérias. E de que forma é que se vai ser? Eles têm que chegar e descobrir que normas podem usar para ter um abuso do direito. Certo é que a partir do dia 6, os miúdos deixam de ir à escola outra vez. Pois, mas isso vai ser vão querer dizer, a lei da greve não permite recrutamento em muitos países. E uma das coisas que vemos países como Portugal. Requisição civil. Sim. Mas isso não mancha a qualidade que queremos com isso. Não, mas isso é que mancha a qualidade, permitirmos que os alunos passem administrativamente. Está a imaginar um menino que está com 13 anos, que devia passar de classe, não passa, perde um ano, fica desqualificado para depois concorrer para o ensino médio. Se for necessário, abre-se mesmo o processo da requisição civil. Sim. Recruta-se professores por contratação emergencial. Mas antes de se pensar nisso, não se deveria pensar em sentar efetivamente com as professores e resolver estas preocupações que são apresentadas há mais de 3 anos? Tem que haver boa fé. Não, mas se não houver capacidade de pagar. Mas foi dada esta informação aos professores de que não há capacidade. O Estado não pode. Sabem.
Talvez a preocupação esteja, doutor Manuel Pinheiro, sejamos realistas, de que não existe possibilidade para determinadas coisas ou para determinado setor, mas em contrapartida vai-se vendo surgir a possibilidade assim, para outros. Os órgãos de soberania, e vamos ter que descortinar isso, os órgãos de soberania têm que funcionar com dignidade. Tá vendo? É deselegante quando alguém compara-se a um juiz conselheiro, a um juiz de direito, a um juiz desembargador, ou mesmo a um deputado, ou ao parlamento todo, ou mesmo a um titular de cargo político na condição de ministro. Nós não podemos fazer. Quantos ministros temos? O governo tem quantos ministros? Quem tem quantos titulares? Temos quantos professores? Será que nós podemos pagar da mesma proporção? Temos quantos oficiais generais? Será que podemos pagar os oficiais generais na mesma proporção dos professores? Nós temos que ser rigorosos, sérios, para que realmente o país marche no caminho adequado. Se tivesse dizer alguma coisa agora aos professores que nos estão a acompanhar, e com certeza são muitos, o que é que diria? Bom, eu apelo aos professores que tenham noção de que é ser um professor. E nós, neste nosso país, tivemos pessoas que dedicaram-se ao setor do ensino com muita delicadeza e formaram quadros que estão hoje em várias... Compreendemos as dificuldades, mas não usem o instrumento da chantagem democrática ou chantagem política para poder descredibilizar as instituições ou para poder reivindicar... no âmbito do Instituto do Abuso do Direito. Isso não fica bem. Obrigada. Os nossos professores têm que assumir a sua responsabilidade histórica. Essas crianças têm o direito ao ensino. É assim, não é só o Estado que viola os direitos fundamentais. Os particulares também violam os direitos fundamentais. E nesse caso está a ser Os professores também estão a violar os direitos fundamentais. Por quê? Porque estão a passar ao limite, estão a abusar do direito que lhes assiste. Dr. David Mendes, uma palavra aos professores que nos estão a acompanhar por esta altura. Se estão a pensar que se as crianças e jovens não forem à escola, estão a prejudicar a classe dominante, é mentira. É mentira. Porque os seus filhos estudam nas escolas particulares. São os próprios professores que têm os filhos no ensino privado, ou no ensino público. São os funcionários públicos que têm filhos no sistema público. Porque as pessoas que têm minimamente recursos não têm os seus filhos nesse sistema. Então não pensam que com essa forma vão penalizar a classe média e a média alta. Pelo contrário, estão a abrir concorrência para as pessoas irem todos para o ensino privado. Sim.